Lula assinou a criação do Conselho de Participação Social e do Sistema de Participação Social Interministerial. Os decretos foram divulgados durante o encontro do presidente com movimentos sociais no Palácio do Planalto. Os conselhos vão contar com mais de 60 participantes de várias entidades e de forma voluntária. Era uma promessa de campanha de Lula aumentar a participação social de forma direta e indireta na administração pública. Durante o evento, Lula disse ser defensor da seriedade fiscal, mas também da seriedade política e da social. Vamos ouvir. Eu sou uma pessoa que defendo muito a estabilidade econômica. Eu quero seriedade fiscal, mas eu quero seriedade política. Eu quero seriedade social. Porque é verdade que nós temos muitas dívidas para pagar, mas a dívida que é impagável há 5 séculos é a dívida social contraída com o povo brasileiro. Não é possível que um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal do mundo, um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país que tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima, tenha gente passando fome. Não é possível. Então nós vamos provar outra vez que é possível acabar com a fome. Vamos ao debate. Raquel, o Lula deu aqueles discursos logo depois da eleição que agitaram muito o mercado, acenando com uma possibilidade de responsabilidade social, pelo menos foi visto assim pelo mercado. Agora ele falou em seriedade fiscal, mas depois ele já fala, é verdade que a gente tem muita dívida, mais isso e aquilo. Como é que você avalia? Já tem uma modulação no discurso dele? Olha, Felipe, eu acho que ainda não. Ninguém questiona, né, a premissa do presidente Lula que é preciso acabar com a fome, que o Brasil tem um problema social enorme para resolver. Mas o tom do discurso dele ainda preocupa muito. E está acontecendo uma coisa interessante entre os agentes econômicos, e a gente só tem um mês de governo, mas já dá para perceber isso claramente nas conversas, que se até um tempo atrás o mercado era muito reticente ao ministro Fernando Haddad, agora está se agarrando a ele como a última boia de salvação, porque as alternativas são muito piores. Então, o que a gente escuta? O Haddad, quando fez essa promessa de reforma tributária, já em abril, de apresentar uma âncora fiscal e começou a ouvir, ele efetivamente está ouvindo, a gente não sabe se vai colocar em prática, mas ele efetivamente está ouvindo economistas com muitas ideias diferentes, ele chamou a atenção para ele e o pessoal falou, opa, tem um discurso diferente aqui. Qual é o receio? É exatamente o Lula. Porque o Lula dá declarações muito desencontradas, ou até muito agressivas em relação a esse princípio de responsabilidade fiscal. O Haddad tem o ouvido do Lula, no sentido de que ele é um ministro, sim, que é muito ouvido pelo presidente, mas não se sabe até que ponto ele tem o respeito do Lula, como tinha, por exemplo, Antônio Palocci, lá em 2003. Se a gente pode ter todas as críticas a ele, foi, enfim, admitiu corrupção, fez delação, etc., mas ele tinha o respaldo e o respeito do Lula e implementou um monte de reforma microeconômica. E sabemos que tem uma disputa dentro do governo entre Fernando Haddad e Aloysio Mercadante. Aloysio Mercadante foi para o BNDES, mas continua influenciando muito dentro do governo, se cercou de um time do BNDES que poderia facilmente assumir o Ministério da Fazenda caso houvesse algum problema com Fernando Haddad. Então, assim, a perspectiva hoje no mercado, diante dessas falas do Lula, como essa que a gente vê hoje, que vem um pouquinho mais amena, mas não muito, vamos apoiar Fernando Haddad, porque as perspectivas na ausência dele são piores. Felipe, como é que você vê essas tensões? A Raquel citou uma tensão que existe dentro do governo, existe a tensão entre o governo e o mercado e existe essa tensão entre os conceitos, obviamente se referindo ao mundo real, tem pessoas que estão passando fome e precisam de ajuda, entre a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal. Olha, Felipe, eu vejo essa tensão como uma espécie de sintonia fina de arrumação, porque
Ao mesmo tempo que o presidente Lula precisa dar conta dessa promessa que foi feita durante a campanha e que é a vida real de 33 milhões de brasileiros que passam fome, de outros quase 100 milhões que vivem uma insegurança alimentar, ele também tem que dar conta da responsabilidade fiscal. Então, eu vejo isso, a maneira como o Lula se comporta nos seus discursos, de forma proposital, como uma estratégia retórica em consonância com o próprio ministro Fernando Haddad. Então, ao mesmo tempo que o Lula precisa fazer esses discursos, precisa esticar um pouco a corda para mostrar, vejam, vocês do mercado financeiro, o que está acontecendo no país, o Haddad também precisa mostrar austeridade fiscal. Então, eu vejo essa suposta tensão como algo até natural de diversos governos e não só desse. Se a gente lembrar o governo passado, havia uma fricção, uma tensão entre o próprio Rogério Marinho, agora candidato a presidente do Senado, e o Paulo Guedes. Em outros governos havia isso também, sempre uma fricção entre uma ala, digamos, desenvolvimentista e uma mais econômica ou mais fiscalista, né? Então, talvez essa tensão entre Mercadante e Haddad, ou entre o próprio Lula e o mercado financeiro, seja um jogo político que o Lula sabe jogar muito bem e que já fazia como sindicalista. Eles, às vezes, esticavam um pouco a corda com os patrões para chegar perto daquilo que queriam os empregados. Então, o Lula, me parece que tem como espírito principal a negociação, o espírito conciliador. Então, eu não vejo como puro improviso e nem algo raivoso quando ele se comporta com esses discursos, defendendo uma certa... não gosto muito desse termo, mas um adiamento da austeridade fiscal, como está aqui na nossa tarja. Acho que não é bem isso. Eu acho que ele está simplesmente se colocando ao lado de quem o elegeu, com as bandeiras que o elegeram, e que é justo, o que é correto, porque a gente realmente precisa combater a fome que atinge 33 milhões de brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, ele dá total, ou pelo menos parcial autonomia, se é que existe esse termo parcial autonomia, mas pelo menos uma autonomia do mundo real, da realpolitik, para que o ministro Haddad converse com os atores do mercado financeiro e possa fazer esse equilíbrio. Até porque todos nós sabemos, eu também, que a não austeridade fiscal gera inflação e a inflação consome poder de renda do povo mais pobre. Então, fazer essa sintonia fina me parece a grande missão do governo Lula e acho que esse discurso tem essa missão. Eu não vejo como nenhuma tensão forte da maneira como a Raquel vê. Eu vejo como uma tensão normal que outros governos já tiveram e que nesse continua, Felipe. Obrigado, Felipe. Hélio, como você vê? Felipe, não há incompatibilidade entre a preocupação social e a preocupação fiscal. Nenhuma incompatibilidade. Ao contrário até. Você ter seriedade fiscal é que permite você implementar a tua agenda social. Só com responsabilidade fiscal que você vai conseguir isso. O que temos hoje no governo PT? Vamos lá. A gestão Guedes entregou, ano passado, foi anunciado o número ontem, 130 bilhões de superávit, antes dos juros, é o tal superávit primário. 130 bilhões. O orçamento que o PT apresentou, por causa da PEC do estouro, mostra para esse ano um déficit de 230 bilhões de reais. Ah, é número pra caramba, Hélio, o que quer dizer isso? Bom, o mercado passa a cobrar do governo uma taxa de juros muito alta. Se você olhar os títulos de 2050, que são os títulos de referência de médio e longo prazo, eles estão pagando 6,5% acima da inflação. O governo faz muito tempo que não paga todo esse dinheiro, porque o mercado está olhando esses resultados e está vendo, olha, para a dívida do governo se estabilizar, que é o que o mercado espera, porque senão fica insustentável, o governo tem que passar a gerar 200 bi positivo em algum momento. No orçamento, de novo, está 230 negativo. E nos próximos 2 anos tem que passar a 200 positivo para a dívida estabilizar. O mercado olha e fala, eu não acredito nisso, eu não estou vendo isso acontecer, nós temos que cobrar muito caro desse governo. Portanto, o que vai acontecer é que falta dinheiro, justamente para o social, que é o que eles querem. Então, todo esse discurso não é só retórica, está no orçamento,
está nesse papo de não, nos impostos de combustíveis que estão falando aí, que já postergaram até o fim de fevereiro, a isenção, já estão falando em esticar um pouco mais, o Lula indica isso, o Haddad está querendo não fazer isso porque sabe que é o problema, mas nas ações desse governo eles estão mostrando irresponsabilidade fiscal e isso vai cobrar um preço alto para o social. Mas fazer uma pontuação, o ministro Fernando Haddad, o secretário dele, Gabriel Galípolo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que hoje falou da alta da taxa de juros, e, obviamente, a ministra Simone Tebet, esta parte do governo, eles entenderam isso, que o juro alto é um problema e que ele é fruto, ele é resultado desse gasto fiscal excessivo. Se eles vão conseguir fazer frente, até agora não conseguiram, como mostrou todos os argumentos que você colocou, a aprovação da PEC, etc. A esse estímulo gastador e até a renovação da desoneração dos combustíveis foi uma derrota do Haddad, é uma outra conversa, mas o que anima uma parte do mercado, particularmente ali os bancos e alguns outros operadores, o Haddad entendeu isso. Ele vai conseguir fazer frente ao PT, a Gleisi, a Aloysio Mercadante e às vezes ao próprio Lula para colocar isso em prática? Essa é a dúvida. Essa é a dialética do PT. É assim que o PT opera. Essa é a dialética do PT. Ter síntese, ter antítese e deixar para o árbitro, no final, fazer a síntese. Quer dizer, a gente tem visto isso, acompanhou isso nos governos do Lula, no próprio governo da Dilma, e acho que isso é perfeitamente normal. Concordo com a Raquel. Vai haver essa, não diria nem disputa, mas vai haver essa divergência e vai ser arbitrada pelo presidente da República. Mas eu acho saudável que haja essa divergência e que se possa chegar no final a um denominador comum, ou seja, que haja uma síntese dessa tese e antítese. E aí o problema é o árbitro. A questão, o problema é o Lula. Exatamente. A questão é qual que é a cabeça desse árbitro nesse momento. Eu acho que houve um progresso em termos de discurso do Lula. Pelo menos ele não está mais falando contra a ideia de responsabilidade fiscal, coisa que no início do ano ainda estava nesse nível. Agora ele diz, não, a seriedade fiscal é importante, mas também tem a seriedade social e tudo. Acho uma evolução perfeita do discurso, ok, é um discurso mais modulado. Agora, uma coisa é falar, afinar minimamente o discurso, que ainda tem uma certa hostilidade mesmo, Raquel, mas está um pouco mais afinado. Uma coisa é afinar o discurso. Outra coisa é, de fato, tomar as medidas que vão produzir a tal da seriedade fiscal. E isso, por mais que o discurso do Lula possa ter evoluído um pouco, isso o governo ainda não mostrou nem sequer em projeto. O Haddad, ele teve algumas medidas ali que, de fato, vão ajudar um pouco as contas públicas, basicamente este ano, nada daquilo lá é muito estrutural, tá? Só que não mostrou o que vai ser o principal, que é onde é que o governo vai cortar gastos. O Lula tem muita clareza de que ele quer a seriedade fiscal no discurso dele. Mas para isso ele vai precisar mostrar e vai ter que deixar pessoas insatisfeitas. Onde vai cortar? E outra pergunta, qual vai ser a nova regra para não permitir que os gastos explodam ou subam de forma insustentável? Haddad prometeu para abril. Ok, até abril esperaremos a regra. Mas mesmo com ela na mão, a mesma pergunta continuará. Porque uma regra nova não vale nada se o governo não tiver a disposição de fato, fazer alguma coisa. Acho que o Estado de São Paulo, até nos anos do Geraldo Alckmin, apresentou uma situação no qual o governador, na época, ele conseguiu promover um equilíbrio fiscal, conseguiu sanear as contas públicas do Estado. Não tinha regra de teto, não tinha nada. Foi com decisões de cortes de gasto. Isso o governo não apresentou e ninguém sabe direito se vai apresentar. Estou para ver esse corte de gasto do PT. Vamos esperar. Pois é. Eu também realmente não deu nenhum indício de onde é que poderia ser ou se vai fazer. Também não enxergo, não.